Ei, meu querido incrível maníaco, eu tenho um bom desafio de enigmas. Eu sei que você estava esperando. Deixe tudo que está fazendo de lado. Suas habilidades de detetive são necessárias. Há muito tempo, uma bruxa má sequestrou 3 mulheres casadas e as transformou em roseiras. Uma delas tinha filhos e implorou para ver sua família. E a bruxa concordou. Então, a levou para a casa dela por uma noite e a transformou em uma roseira na manhã seguinte. A feiticeira não tinha ideia de que o marido da mulher a havia seguido porque queria salvar a esposa. Ele olhou para 3 roseiras idênticas e de repente percebeu qual delas era sua amada. Como? A roseira em que a sua mulher havia se transformado não tinha orvalho noturno nas folhas. Uma mulher ligou para a polícia para relatar que o anel de sua avó havia sido roubado. Quando uma detetive foi até lá, ela viu cacos de vidro quebrado no chão e pegadas sujas. Mas em vez de procurar o ladrão, prendeu a mulher que havia feito a ligação. Por quê? Se alguém tivesse realmente invadido a casa, os cacos de vidro estariam dentro, não do lado de fora. Quanto à janela, foi quebrada por dentro, provavelmente para encenar o roubo. Um homem ligou do escritório para a esposa e disse que estaria em casa até às 8. Ele chegou em casa às 7h02, mas a mulher estava muito zangada. Por quê? Ela pensou que o homem apareceria até às 20 horas, mas ele só deu as caras às 7h02 da manhã seguinte. Uma pequena loja em Nova York chama-se 7 Sinos, mas tem 8 sinos pendurados na parte de fora. O dono do local pode facilmente corrigir este erro, mas opta por não fazer isso. Por quê? Inicialmente era realmente apenas um erro. Mas com o tempo, o proprietário percebeu que muitas vezes as pessoas entravam para apontar a inconsistência e isso começou a aumentar suas vendas. Uma rainha tinha uma tigela de maçãs douradas, que eram seu bem mais precioso. Um dia, uma das maçãs desapareceu. A monarca reuniu todos os membros da corte na sala do trono e disse que sabia como encontrar o ladrão. Cada um teve que tocar em uma panela enferrujada com um galo dentro enquanto as luzes estavam apagadas. O galo cantaria quando o criminoso encostasse na panela. Estranhamente, ele não soou alerta durante todo o procedimento. Apesar disso, a rainha sabia quem havia roubado a maçã. Como ela descobriu? Ao encostar na panela, os membros da corte acabaram com ferrugem nas mãos. Mas o ladrão estava com muito medo de tocar na panela caso o galo cantasse. Então o cara estava com as mãos limpas. Um homem rico chamado Leonardo foi atacado em sua casa em uma tarde de domingo. As seguintes pessoas estavam na residência naquele momento: a empregada, o cozinheiro, o mordomo, o jardineiro e a esposa do Leonardo. E deram as seguintes declarações. A empregada falou: "Eu estava arrumando a mesa." O cozinheiro afirmou para a polícia: "Eu estava preparando o café da manhã." O mordomo garantiu: "Eu estava polindo os talheres e pratos." O jardineiro respondeu: "Eu estava plantando sementes de tomate." E a esposa disse: "Eu estava lendo um livro." Então, quem atacou o Leonardo? Foi o cozinheiro. Não se faz o café da manhã à tarde. O Dennis é um arquiteto talentoso. Ele projetou um arranha-céu único e as obras estavam prestes a começar. Seu chefe lhe pediu para apresentar o local a um grupo de especialistas de uma empresa concorrente. A única condição era que eles não tinham permissão para tirar fotos. O Dennis fez o que lhe foi dito, mas quando o grupo estava indo embora, ele pediu ao segurança para deter um homem. O cara afirmou que o cara estava tirando fotos durante o passeio pelo local. Como ele entendeu isso? O homem carregava um guarda-chuva e continuou apontando para diferentes objetos, fazendo muitas perguntas. Mas o céu estava sem nuvens. Por que precisava do acessório? Uma câmera devia estar escondida lá. 2 homens vão encher os seus regadores com água do rio.
Quem vai pegar mais água? O bico do regador do homem mais velho está situado abaixo do bico do outro cara. E o nível da água não pode ser maior que o bico. Isso significa que o mais jovem conseguirá mais água. A Sylvia afirma que sua vizinha, Sueli, roubou sua roupa lavada. A mulher diz que pendurou as peças no quintal às 10 horas. E quando saiu de casa 2 horas depois, viu a Sueli colocando-as em sua bolsa. Eu não fiz isso. É mentira! A outra mulher respondeu com raiva. O detetive que investiga este caso pede que a Sylvia vá para a delegacia por tentar caluniar a vizinha. Como ele descobriu que era mentira? Está um gelo lá fora e há neve nos telhados. Em 2 horas, a roupa úmida estaria tão congelada que seria impossível dobrá-la e colocá-la num saco. Olhe para este grupo de pessoas e tente descobrir quem é a esposa do homem. É a mulher de roxo. Tanto ela quanto o motociclista estão usando alianças de casamento iguais. O detetive Maurício decidiu fazer uma refeição e um café. Mas quando se aproximou, viu uma garota chorando. Eu ia atravessar a rua quando uma mulher pegou minha bolsa e desapareceu. Eu a vi entrando no café. Você pode me ajudar a pegar minhas coisas de volta? O detetive entrou no local. Ah, essa é a minha bolsa. Bem entre aquelas 2 mulheres, mas não consigo reconhecer quem a pegou. Não tive tempo de olhar para ela com atenção. O Maurício não precisou de muito tempo para descobrir quem era a culpada. É a que está à direita. A da esquerda tem o braço esquerdo engessado. Se tivesse pegado a bolsa, a teria colocado do seu lado direito. A Joana participou em uma experiência que testou seu raciocínio lógico e suas capacidades analíticas. A garota foi fechada em uma pequena sala e a porta deveria abrir automaticamente assim que ela descobrisse o enigma escrito em uma folha de papel. Em que princípio se baseia esta sequência? 529-846-7310. Os números estão alinhados de acordo com a ordem alfabética da primeira letra dos seus nomes. 5, 2, 9, 8, 4 e assim por diante. A Ana ligou para sua amiga, a detetive Evelyn, lhe pedindo ajuda o mais rápido possível. Enquanto a mulher estava passeando com o cachorro, alguém entrou em sua casa e roubou seu laptop. A Ana tinha certeza de que foi o vizinho, o Júlio. A Evelyn foi questionar o homem, mas ele não estava em casa. Ela decidiu esperar em seu carro, pois estava chovendo. Logo, viu o Júlio abrindo a porta de entrada. Fui pescar de manhã cedo. Não vê que acabei de voltar? Mas o detetive não acreditou e levou o cara para a delegacia. Por quê? Ele está usando tênis branco, mas está chovendo desde cedo. Se o malandro estava pescando, como os calçados podem parecer tão limpos? O detetive Túlio estava perseguindo um criminoso perigoso. De repente, o ladrão entrou em um hospital, mas deve haver centenas de quartos lá. Por sorte, estava chovendo e o criminoso deixou pegadas no chão. O detetive aí seguiu e entrou em uma pequena sala. Havia 3 caras lá, todos estavam cobertos com bandagens da cabeça aos pés. Mas um era um paciente falso. Quem? É o homem do meio. Ele não tem uma ficha médica ao lado da cama. Olha para esses lindos peixes. Um deles é diferente dos outros. Qual? Este aqui no meio. Os olhos são ligeiramente maiores do que os dos outros. Em um dia frio de inverno, um homem estava parado na frente da casa de alguém. Ele não se mexeu nem disse nada até a primavera, e o dono não se importou. Quem era este homem?
Um boneco de neve! Durante um de seus experimentos, um cientista maluco dá a um grupo de pessoas 2 pílulas para cada, uma segura e outra envenenada, com um pouco de água para engolir. Elas podem escolher uma das pílulas, então suas chances são de 50-50. Estranhamente, todas são envenenadas e precisam ser levadas às pressas para um hospital. Como podem ser tão azaradas? Todos os comprimidos estavam ok. O veneno estava na água. Os enigmas a seguir colocarão sua atenção e raciocínio rápido à prova. Olha para este rebus. Você consegue descobrir o que significa? É 1 em 1 milhão. O Jonas está carregando um barril que pesa 27 quilos, o que o cara pode acrescentar para fazer com que pese 18 quilos. Tudo que o Jonas precisa acrescentar é um buraco. Encontre o número que não pertence aqui. É isso aí! O 280 é diferente de todos os 208. Você consegue descobrir o que está errado nesta imagem? As rosas não crescem no fundo do mar. A mesma imagem, mas desta vez o erro é diferente. As aranhas não vivem debaixo de água. Mas então, de onde veio esta teia? Como você pode colocar uma faca em um balão sem ele estourar ou perder ar no processo? Primeiro, esvazie o balão. Depois, espete a faca. Como é que se pode tirar 1 de 19 e obter 20? Dá para fazer facilmente utilizando algarismos romanos. Veja só. O Adriano somou 6 a 11 e obteve 5, e era a resposta correta. Como isso é possível? Está certo se falarmos das horas. São 11 da manhã. Se adicionarmos 6 horas, serão 5 da tarde. Uma bruxa levou 8 anos para terminar de cavar o poço mais profundo do mundo. A cada ano, ela conseguia dobrar a profundidade dele. Quantos anos o poço levou para atingir a metade de sua profundidade máxima? Sete anos. Se a bruxa dobrava a profundidade do poço a cada ano, deveria ter a metade da profundidade final no ano anterior à sua conclusão. Um caçador de tesouros encontra um baú cheio de ouro e joias em uma caverna em uma ilha distante. Existem 3 chaves ao lado do baú: vermelho, azul e ouro. Apenas uma pode abrir o baú e o explorador tem apenas uma tentativa para escolher a chave certa. Na parede, ele vê uma inscrição bizarra. Isso pode ajudá-lo a escolher a correta? O homem deve escolher a chave de ouro. Se ele reorganizar as letras na inscrição, obterá chave de ouro. 3 homens estavam nadando no mar. O tempo estava piorando e um salva-vidas pediu que eles saíssem da água. Mas quando voltaram para a praia, apenas 2 dos caras estavam com o cabelo molhado. Por quê? O terceiro era careca. O Heitor adora diferentes tipos de apostas. Cada vez que encontra seus amigos, ele tem uma nova. No fim de semana passado, ele sugeriu um desafio. Ele disse que poderia colocar uma xícara no meio de uma sala e facilmente engatinhar para dentro dela. Ninguém acreditou que ele pudesse fazer isso, então seus amigos tinham certeza de que ganhariam. Mesmo assim, o Heitor ganhou a aposta.
Como ele fez isso? Ele disse que poderia colocar uma xícara na sala e engatinhar para dentro dela, mas não mencionou se era para dentro da xícara ou da sala. Então, ele engatinhou até a sala e ganhou a aposta. A Ana deixou uma lista de compras para o marido, o Jefferson. Havia apenas 2 itens, mas ela decidiu pregar uma peça no Jefferson, então não escreveu o que exatamente ele precisava comprar, mas sim 2 enigmas. O primeiro item em sua lista era: é cheio de buracos, mas ainda pode reter água. E o segundo item dizia: 4 dedos e 1 polegar, mas não está vivo. O que o Jefferson deveria comprar? O Jefferson precisava pegar uma esponja e um par de luvas. O André foi caminhar até as montanhas, mas de repente um terremoto começou. Ele caiu por um túnel estreito em um grande fosso onde viviam zumbis. Felizmente, o André tem 3 elixires diferentes que podem ajudá-lo. O primeiro pode fazê-lo crescer, o segundo pode fazê-lo voar e o terceiro pode torná-lo invisível. Ele só pode beber um elixir. Qual ele deve escolher? Ele não precisa crescer de tamanho porque não conseguirá passar pelo túnel se o fizer. Os zumbis que vivem na cova podem ouvir e cheirar, então eles vão encontrá-lo mesmo se ele estiver invisível. Ele deve escolher a habilidade de voar, isso ajudará a fugir. Um vilão notório sequestrou William, um empresário rico, e o trancou em um quarto. Eu não vou deixar você sair até que você multiplique por 2 o dinheiro que vou deixar para você. E o criminoso colocou 3.000 na mesa. Quando voltou, o William já havia dobrado o dinheiro, mas não havia saído da sala nem falado com ninguém. Como ele fez isso? Ele colocou o dinheiro na frente do espelho. 2 amigos, o Eric e o Ângelo, decidiram jogar. Sobre a mesa havia um prato com 11 maçãs verdes e 7 vermelhas. O Eric estava com os olhos vendados e precisava pegar algumas maçãs sem vê-las. Quantas maçãs ele deve pegar para ter certeza de que tem 2 da mesma cor? A quantidade total de maçãs no prato não importa. O principal é que existem apenas 2 cores. Portanto, se o Eric pegar 3 maçãs, haverá pelo menos 2 da mesma cor com certeza. 3 alunos, Amanda, Lisa e Marcos, estavam em uma festa na noite anterior a um exame importante, então eles não estavam preparados para a prova. No dia seguinte, ligaram para o professor e pediram que ele a remarcasse. Disseram que um pneu havia furado a caminho da universidade, o que era mentira. O professor concordou em remarcar a prova, mas disse que se descobrisse que estavam mentindo, todos seriam reprovados. Os alunos concordaram. Alguns dias depois, quando a Amanda, a Lisa e o Marcos chegaram à universidade para passar na prova, o professor lhes deu uma folha com apenas uma pergunta. Os alunos estavam sentados longe um dos outros para que não pudessem colar. Quando o professor recolheu as provas, nenhum dos alunos foi aprovado. Qual era a pergunta? O professor perguntou qual pneu furou. Eles não estavam prontos para isso e todos deram respostas diferentes. A Ashley convidou alguns amigos e preparou um jantar delicioso. Quando todos estavam à mesa, ela de repente percebeu que um de seus amigos não gostou da refeição. Quem foi? Foi o Chris. Ele secretamente compartilhou seu macarrão com o cachorro da Ashley. Existem 20 andares em um prédio residencial. Quanto mais alto é o andar, mais pessoas moram lá. Para qual andar o elevador vai com mais frequência? Para o primeiro andar, os moradores de todos os andares descem para o primeiro. Outro dia, a Maria estava remexendo no sótão de sua avó quando acidentalmente tropeçou em 5 correntes curtas, cada uma feita de 4 elos de prata. Ela achou que seria ótimo combinar todas elas em uma grande corrente de 20 elos.
Quando ela voltou para a cidade, levou essas pequenas correntes para um joalheiro. Ele disse que custaria R$5 para cada elo de prata que ele teria que quebrar e depois soldar novamente. Quanto custará a corrente? A Maria poderia fazer isso por R$25 se dissesse ao joalheiro para quebrar um elo de cada corrente. No entanto, ela lhe pediu que quebrasse 4 elos de uma corrente e os usasse para prender as outras correntes, o que lhe custou R$20. A Estefânia ficou com fome e queria cozinhar um ovo por 2 minutos. Ela tinha uma ampulheta de 3 minutos, uma de 4 e uma de 5 minutos. Como ela pode cozinhar o ovo por apenas 2 minutos? Quando a água começar a ferver, ela deve girar as ampulhetas de 3 minutos e de 5 minutos. Quando a de 3 minutos se esgotar, ela precisa colocar o ovo na água fervente. Assim, ela terá 2 minutos restantes na ampulheta de 5. A Vitória e o Hélio estavam de férias. Um dia, a Vitória disse ao Hélio que não poderia ir à praia com ele porque não estava se sentindo bem. Quando o Hélio voltou ao quarto para pegar sua carteira, a Vitória tinha saído. Ele a encontrou perto da piscina e perguntou: "Você está sozinha aqui?" Ela assentiu, mas o Hélio percebeu imediatamente que ela estava mentindo. Como? Havia 2 copos e 2 porções de sorvete na mesa. David trabalhava em um canteiro de obras. Certa vez alguém o atacou e, inconsciente, ele foi levado a um hospital. Os policiais que chegaram para investigar o caso tinham 3 suspeitos que também trabalhavam na obra: Alex, Ryan e John. Alex disse: "Eu estava colocando telhas no telhado quando o acidente aconteceu." Ryan confessou que estava dormindo debaixo da árvore e John afirmou que estava colocando tijolos. Você consegue descobrir quem está mentindo? Alex foi quem machucou David. O prédio ainda não tem telhado, então ele não poderia estar colocando telhas lá em cima. Você comprou um coelhinho fofo em uma loja de animais. O animal pode se reproduzir a cada 2 meses e a cada vez dá à luz 5 bebês. Quantos coelhos você terá em um ano? Você ainda terá apenas um coelho. Se você quer ter coelhinhos, tem que comprar 2 coelhos. Olhe atentamente para essas pessoas. Quem é um tritão? Preste atenção em cada pequeno detalhe. É o cara da direita. Olha, as mãos dele são palmadas. Jack se perdeu na floresta. De repente viu um castelo. O homem correu para lá e foi recebido pelo dono do castelo. Você tem que responder a apenas uma pergunta. Se ganhar, eu mostrarei o caminho para sair da floresta. Mas se perder, nunca mais sairá do meu castelo. Jack concordou. O proprietário perguntou: existem 4 espelhos na parede. Um deles reflete o dragão cuspidor de fogo Nirim. O segundo, a bela sereia Lora. No terceiro espelho, você pode ver um terrível vampiro, o Sam. E no quarto, o unicórnio David. Você tem que descobrir qual reflexo não é real. E rápido! O reflexo do vampiro Sam não é real. Vampiros não podem ser refletidos em espelhos. Um empresário chegou ao seu escritório após uma longa viagem e descobriu que alguns documentos importantes haviam sumido de sua mesa. Ele imediatamente chamou a polícia e um detetive chegou logo depois. Após entrevistar todos os trabalhadores, ele tinha uma lista com 3 suspeitos: Emma, a contadora, Sofia, a recepcionista, e James, um gerente de vendas. Mas cada uma dessas pessoas alegou que nem havia entrado no escritório do empresário. Ainda assim, não demorou muito até que o detetive descobrisse quem estava mentindo. Você pode fazer o mesmo? O ladrão é James. As 2 mulheres usam salto alto no escritório, mas as pegadas no chão obviamente são de tênis.
Você me joga fora quando precisa de mim e me levanta quando não precisa de mim. Pode descobrir o que eu sou? Você está certo, eu sou uma âncora. Como você pode fazer o número 66 valer mais, mas sem nenhuma operação matemática? Apresse-se e decifre este enigma. Basta virar o 66 de cabeça para baixo, dá 99. Era o aniversário de casamento do senhor e da senhora Smith, e a senhora Smith ia colocar os brincos de diamante que seu marido lhe deu de casamento. Mas quando abriu a caixa de joias, viu que os brincos não estavam lá. Ela chamou suas filhas, Dora e Laura, e falou: "Eu já te disse tantas vezes para não mexer nas minhas coisas. Quem pegou minhas joias dessa vez?" Dora exclamou: "Não toquei na sua caixa de joias." Laura também negou ter pegado as coisas da mãe. "Eu nem uso brincos." Você consegue descobrir qual garota está mentindo? Foi a Laura quem roubou os brincos. Sua mãe não especificou qual joia estava faltando. A polícia suspeitava há muito tempo que o Sr. Hélio era um contrabandista e que transportava coisas ilegais em seu iate. Naquele dia, eles tinham certeza de que a carga que procuravam estaria na embarcação dele. Vários policiais foram com um mandado de busca até a marina onde o iate do Sr. Hélio estava atracado. Eles examinaram todos os cantos da embarcação, mas não encontraram o que estavam procurando. De repente, o policial mais jovem da turma exclamou: "Já sei onde a carga está." "Onde ela está?" A carga só poderia estar debaixo d'água. Embalada com uma capa protetora, ela estava amarrada à âncora. Observe estes dois caras. Um deles não mora sozinho. Qual? O da direita. Em seu banheiro há 2 escovas de dentes. Augusto, um empresário rico, levou documentos muito importantes para seu escritório, mas ele tinha uma reunião e precisou se ausentar por várias horas. Augusto pediu ao seu secretário que ficasse de olho em qualquer coisa suspeita. Seus concorrentes poderiam tentar entrar em seu escritório para pegar os documentos. Quando voltou, o secretário disse que tudo estava tranquilo, mas quando o homem olhou à sua volta, percebeu que alguém havia entrado no escritório. Aí, o secretário acabou confessando que tinha cochilado um pouco enquanto Augusto saíra. Como o empresário descobriu que alguém tinha entrado no seu escritório? O globo que estava sobre sua mesa está virado para o lado contrário. William, um empresário bem-sucedido, estava jantando em um restaurante caro. Em determinado momento, ele saiu para fazer uma ligação importante. Quando voltou, sua maleta cheia de dinheiro e documentos havia sumido. O ladrão só poderia ser um dos clientes. Quando a polícia chegou, interrogou todos que estavam no estabelecimento. A Karina disse que estava escrevendo um novo capítulo para o seu livro. O Paulo disse que estava esperando na fila para ir ao banheiro. A Dora já tinha pagado por seu café e estava vestindo seu casaco. E o Roberto estava fazendo uma videochamada com sua namorada. Os policiais não demoraram muito a descobrir quem era o ladrão. E você, já sabe quem é? O criminoso era o Paulo. Além dele, havia apenas mais 4 clientes no restaurante e todos estavam ocupados, então não havia fila nenhuma para usar o banheiro. A polícia foi informada de que um dos criminosos mais procurados, o Carlos Morales, iria chegar ao país. Segundo informações, o homem chegaria de avião. Infelizmente, a polícia sabia pouquíssimas coisas sobre ele. Ele era baixo, usava óculos e estava viajando com identidade falsa. O detetive Arnaldo foi para o aeroporto e deteve 4 pessoas que se encaixavam na descrição. Elas eram o Sr. Leônidas, o Sr. Celaron, o Sr. Taylor e o Sr. Sanches. Observe estes homens com atenção e tente descobrir qual deles é o criminoso. É o
Sr. Celaron. O sobrenome dele é, na verdade, o mesmo do criminoso, Morales, só que está escrito ao contrário. Uma detetive está à procura de uma testemunha importante. Sem essa pessoa, ela não conseguirá solucionar um caso complicado. A única coisa que ela sabe é que a testemunha é canhota. Observe essas pessoas e ajude a oficial a escolher a pessoa de que ela precisa. É a garçonete. Ela está segurando a bandeja com a mão direita e servindo os clientes com a esquerda, que é sua mão dominante. Observe estas princesas e tente descobrir qual delas é a falsa. É a da direita. As tiaras das princesas da esquerda e do meio têm um brilho intenso, então dá pra ver que são feitas de metais preciosos. Mas a tiara da princesa do gelo não brilha, ela é feita de plástico. Um empresário chegou em seu escritório após uma longa viagem. Ele deu falta de alguns documentos importantes que estavam sobre sua mesa e ligou imediatamente para a polícia. O detetive chegou pouco depois e, após interrogar todos os funcionários da empresa, acabou com uma lista de 3 suspeitos. Eles eram Ilma, a contadora, Sofia, a recepcionista, e Jonas, o gerente de vendas. Mas todas essas pessoas afirmaram não ter entrado no escritório do chefe. O detetive descobriu pouco depois quem estava mentindo. Você tem ideia de quem seja? O ladrão é o Jonas. As 2 mulheres usam salto alto para trabalhar, mas as pegadas deixadas no chão pertencem obviamente a um par de tênis. Uma velha senhora ligou para a polícia dizendo que alguém havia entrado em sua casa enquanto ela dormia. O intruso levara todo o dinheiro que ela guardava no armário da cozinha. A mulher tinha certeza de que era algum de seus vizinhos. A polícia foi à casa de todos, mas eles disseram ter passado o dia inteiro em casa. Observe as casas deles e tente descobrir quem é o ladrão. O Jota está mentindo. Ele não estava em casa. O carro dele foi estacionado perto da casa depois de a neve se acumular na entrada. Observe essas pessoas com atenção. Qual delas é a dona deste cachorro? O cachorro pertence ao cara do meio. Ele é o único que não está tentando fazer carinho no animal. Você sabe dizer quantas melancias há nesta imagem? 5. A Glória reprovou em uma prova de matemática. Por sorte, a professora era uma mulher compreensiva, então propôs um acordo. Se a garota conseguisse decifrar 3 enigmas, ganharia uma boa nota. Claro que a Glória topou. A primeira tarefa era descobrir a resposta para a seguinte equação. E você, sabe a resposta? A resposta é 232. A Glória nem precisou de muito tempo para resolver, então foi para o enigma seguinte. No dia seguinte, o Júnior estava interrogando Maria, uma suspeita em um caso complicado de contrabando. A garota se recusou a falar. Em algum momento ela gritou: "Agora mesmo, vou derrubar meu telefone nesta xícara cheia de café e você nunca descobrirá a verdade." Mas o Júnior não se preocupou nem um pouco com a ameaça dela. Por quê? A xícara estava cheia de grãos de café. Eles não fariam mal ao aparelho. Um engraxate foi preso e levado para a delegacia onde Júnior trabalhava. O homem estava gritando que era uma pessoa honesta. Ele limpava os sapatos das pessoas de graça. Seus clientes pagavam se quisessem. Mas o Júnior logo percebeu o truque que o engraxate usava. O homem limpava um sapato de graça. Ninguém queria parecer desajeitado com apenas um sapato limpo, e então pagava para engraxar o outro. Certa vez o chefe do Júnior ligou para a esposa e disse que voltaria para casa às 8 horas. Eles não tinham planos para aquela noite. O homem estava em casa quase na hora certa, 5 minutos depois das 8, mas sua esposa ficou furiosa.
O chefe ficou confuso. Quando ele veio trabalhar no dia seguinte, pediu ao Júnior que explicasse por que sua esposa tinha ficado tão brava. Júnior disse ao chefe: sua esposa esperava que você voltasse para casa às 8 da noite, mas você chegou às 8 da manhã. O Júnior foi enviado para patrulhar as ruas. Enquanto caminhava, ele viu uma imagem estranha. Um homem saiu de uma casa com um balde d'água, gritou e jogou a água na calçada. Júnior demorou um pouco para descobrir por que ele tinha feito isso. O homem estava planejando lavar seu carro, mas enquanto ele não estava por perto, o carro foi roubado. Uma vez um banco foi assaltado. A polícia suspeitou que um dos seguranças do banco havia ajudado os criminosos, e o Júnior teve que questionar 3 deles. O primeiro segurança disse que tinha ouvido alguns gritos e corrido para lá, mas quando ele chegou, os criminosos já haviam partido. O segundo segurança explicou que estava bebendo uma xícara de café naquele momento e nem tinha ouvido nada. E o terceiro guarda disse que havia corrido atrás dos ladrões, mas ele precisou amarrar a sua bota. Sem pensar 2 vezes, ele se agachou perto de uma saída de emergência. Naquele exato momento, a porta se abriu e o acertou na cabeça. Quando ele voltou, os criminosos haviam partido. Júnior entendeu imediatamente qual guarda era o culpado. Qual deles? Foi o terceiro segurança. Todas as portas de emergência abrem para fora, por razões de segurança. O próximo suspeito do Júnior era uma jovem mulher. Ele ainda não a tinha visto, mas tinha a foto dela. Quando ele estava olhando para esta foto, ele sentiu que algo estava errado, mas não conseguia descobrir o que exatamente. E então, de repente, ele percebeu. O que o Júnior percebeu? A garota estava dentro de casa, mas a porta estava bloqueada por fora. Como ela entrou e saiu de casa? Pela janela do segundo andar? Improvável. Um criminoso notório escapou de uma torre de 46 metros. Alguém tinha conseguido uma tesoura e uma corda para ele. O Júnior descobriu que a corda tinha apenas 23 metros de comprimento e que o criminoso a cortara ao meio. Agora o futuro detetive precisa entender como isso ajudou o homem a fugir. O criminoso de fato cortou a corda no meio, mas não transversalmente. Ele fez um corte ao longo da corda, amarrou suas 2 partes e desceu até o chão sem problemas. Um caso novinho para o Júnior. O Renan comprou um carro em março e agora, apenas um mês depois, ele foi roubado. Todos os 4 suspeitos são amigos do Renan. O crime aconteceu às 22 horas de quarta-feira. Naquele momento, o Alan estava jogando badminton no parque. A Natália estava voltando do trabalho para casa. O Raul levou seu gato para um passeio. E a Rosa estava fazendo algumas compras no supermercado. Quem estava por trás do roubo do carro? O Alan. Era abril. Às 10 da noite estaria muito escuro para jogar badminton. Um documento importante está faltando e o Júnior precisa encontrá-lo antes que seu chefe volte das férias. Ele descobriu que apenas 3 pessoas poderiam pegar o documento. No momento em que os papéis desapareceram, Roberto estava em seu escritório, analisando um novo caso. João estava tomando banho antes do seu treino regular de ginástica. E a Carla estava em seu treinamento com armas de fogo. Quem pegou o documento? Foi o João. Quem toma banho antes do treino? As autoridades do aeroporto suspeitaram que um contrabandista de ouro iria voar para fora do país por este aeroporto. Júnior foi enviado lá para ajudar. O suspeito foi detido na alfândega, mas, por mais que tentassem, os seguranças não conseguiram encontrar nada suspeito em sua mala. Apenas alguns pertences pessoais. Eles tiveram que liberar o homem.
Mas assim que ele pegou sua mala e começou a se afastar, Júnior percebeu que o homem tinha sim o ouro. Como ele entendeu isso? Havia apenas algumas coisas na mala, o que significa que o homem deveria carregá-la com facilidade. Mas ele usou ambas as mãos para fazer isso. Isso significa que deve haver algo pesado escondido dentro. O Júnior terminou o dia de trabalho e resolveu dar uma passada na sua cafeteria favorita. Mas enquanto ele pedia seu cappuccino, alguém pegou sua carteira. Ele só viu a silhueta de um homem recuando. O Júnior correu atrás dele, mas o homem já estava indo embora em um carro preto. Nosso futuro detetive saltou em seu próprio carro e começou a segui-lo. Ele não podia dirigir muito rápido, pois estava chovendo. Em 10 minutos, o carro preto desapareceu na esquina. Quando o Júnior chegou lá, viu 3 carros pretos semelhantes estacionados em frente a um prédio residencial. Não demorou muito para ele entender qual carro pertencia ao ladrão. Como ele descobriu se não tinha visto a placa do carro? O solo sob o primeiro e o terceiro carro está seco, mas embaixo do segundo carro está molhado. Isso significa que seu dono acabou de chegar. O dono de uma sorveteria registrou um boletim de ocorrência. Alguém havia roubado todo o dinheiro do caixa. E olha que ele tinha se ausentado de lá só por 2 minutos. O detetive Carlos apareceu 20 minutos depois. Havia 3 pessoas lá dentro. A Aline disse que estava falando ao telefone com sua amiga e que não tinha visto nada. O Raul falou que havia acabado de chegar e o Josué afirmou que estava tão distraído que não tinha percebido nada. E aí, quem será que está mentindo? Quem roubou o dinheiro? O Raul disse que tinha acabado de chegar, mas seu sorvete já está derretido. Mentiroso. A Pamela queria dar o melhor presente de aniversário de todos para o seu pai, mas não sabia o que ele queria ganhar. Então decidiu acessar o notebook dele para ver o que ele tinha salvado na lista de desejos de sua loja preferida. Só que o notebook estava protegido por senha e a Pamela não sabia qual era. Por sorte, havia um bilhete ali perto. Ela tirou uma foto e a enviou para o seu amigo, o detetive Carlos, e ele matou a charada na hora. E você sabe qual é a senha? O bilhete não faz sentido, pois está virado de cabeça para baixo. Vire-o e você verá uma sequência de números 88, 89, 90 e 91. Os números que faltam são 86 e 87. Então a senha é 8687. O detetive Carlos viajou para uma cidadezinha vizinha, onde jovens mulheres estavam sendo sequestradas todos os dias. 4 já tinham sido dadas como desaparecidas e moravam na mesma rua. Os nomes delas eram Ana, Bela, Celeste e Daphne. Restaram apenas 3 mulheres naquela rua: a Eva, a Rafaela e a Giovanna. O Carlos precisava agir rápido. Quem será a próxima vítima? As mulheres estão sendo sequestradas em ordem alfabética: A, B, C e D. A próxima certamente será a Eva. A mansão do Túlio foi roubada enquanto ele estava viajando de férias. O homem ligou imediatamente para o detetive Carlos. Todos que estavam na casa foram interrogados. Sandra, a irmã dele, falou que tinha ido até lá algumas vezes para pegar alguns documentos que estavam sobre a mesa do irmão. Samantha, a jardineira, afirmou que tinha ido lá toda semana para regar as plantas. Arthur, o zelador, disse que havia ido toda sexta-feira para limpar a casa. O Carlos encontrou digitais das 3 pessoas na mesa do Túlio. Agora, ele sabia exatamente quem era o ladrão. Quem? Foi a Samantha, a jardineira. A Sandra e o Arthur tinham motivos para tocar na mesa, mas a Samantha nem deveria estar dentro do escritório. Não há planta alguma lá. Uma ricaça foi roubada em seu iate particular durante uma tempestade feroz. Uma testemunha disse que viu o Kiko observando a mulher pouco antes do roubo. O cara negou tudo e disse que estava em sua cabine na hora, escrevendo uma carta para sua esposa. O detetive Carlos pediu para ver a carta e 5 minutos depois, o Kiko foi algemado.
Mas por quê? O Kiko diz que tinha escrito a carta durante a tempestade. Não tem como uma letra ficar tão certinha assim, enquanto o iate sacolejava pra lá e pra cá. Luiz, um jovem empresário, foi envenenado em sua casa. O detetive Carlos foi à cena do crime. Pouco depois, ele tinha 3 suspeitos. A namorada do Luiz, a Micaela, que garantiu que não tinha visto o namorado naquele dia, pois estava muito ocupada no trabalho. O próximo era seu sócio na empresa, o Robson, que disse que eles tinham discutido e ambos ficaram muito irritados, mas não tinha envenenado o Luiz. E a última suspeita era a Bruna, a motorista. Ela falou que não sabia como envenenar alguém, mesmo se quisesse. Quem o detetive deve prender? Veja, tem uma marca fresca de batom no colarinho do Luiz. E é da cor dos lábios da Micaela, mas ela disse que não tinha visto o namorado no dia. Isso é, no mínimo, suspeito. A Heloísa encontrou sua amiga, a Flora, desmaiada no chão do quarto dela. Ela ligou para o Carlos e contou que estava passando perto da casa da Flora e viu que a luz estava acesa. Então enviou uma mensagem para ela, mas não teve resposta. Por isso ficou preocupada. Quebrou o vidro da janela, entrou no quarto e encontrou a amiga caída no chão. Mas o detetive Carlos não acreditou nela e a prendeu por envenenar a amiga. Por quê? A Heloísa diz que tinha quebrado a janela para entrar. Se isso fosse verdade, os estilhaços de vidro estariam dentro do quarto. Mas não era o caso. A Heloísa quis encobrir seus rastros, então quebrou o vidro depois, do lado de dentro. Uma aluna foi roubada durante uma apresentação de bandeiras. O detetive Carlos chegou para investigar o caso e interrogou vários suspeitos. A Kátia falou que estava no banheiro naquela hora. O Guto diz que tinha percebido que a bandeira do Japão estava virada de cabeça para baixo, então saiu para consertá-la. E a Eliana garantiu que a aluna que tinha sido roubada era sua melhor amiga, por isso jamais faria aquilo. Quem é o culpado? É o Guto. Ele disse que a bandeira japonesa estava virada de cabeça para baixo, mas essa bandeira fica igual, não importa de que lado esteja. Ele está mentindo. Alguém roubou um colar de diamantes em uma festa VIP. A polícia seguiu o ladrão até uma boutique. Lá havia 3 clientes e os policiais não sabiam quem era o criminoso. Então chamaram o detetive Carlos. A Adélia afirmou que nunca foi a uma festa VIP, que essas coisas são para os ricos e para as pessoas famosas. O José garantiu que nunca tinha ouvido falar sobre a tal festa. E a Florinda diz que estava na loja havia meia hora tentando encontrar um acessório perfeito. Quem o detetive deve prender? É a Adélia. Ela está usando uma pulseira e brincos dourados. Parece que acabou de chegar de algum evento chique. Talvez uma festinha VIP, não?